Boa noite, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui voltando pela terceira vez para falar de gestão pública. Na aula passada, a gente fez aí todo um debate, a respeito não só dos modelos de gestão pública, mas também sobre o debate que rola muito no cenário político, estatização ou privatização? O que é melhor para o bem-estar social? Será que seria melhor que os serviços para a população fossem privatizados ou que eles fossem estatizados? O que você pensa sobre isso? E sim, a gente fez várias reflexões a respeito. E hoje, a gente vai falar um pouco, primeiro, do conceito do direito administrativo, que na verdade eu já falei disso no início do curso, e depois nós vamos falar dos princípios da administração pública, que é um tema muito importante, tá? Então vamos lá. Qual é o conceito de direito administrativo? José dos Santos Carvalho Filho, que é aí um grande estudioso desse tema de direito administrativo, ele fala que o direito administrativo, como sendo o conjunto de normas e princípios que visam sempre ao interesse público, regem as relações entre as pessoas e órgãos do Estado, e entre o Estado e as coletividades. Ou seja, basicamente o que o José dos Santos Carvalho Filho está dizendo é que o direito administrativo gira em torno do interesse público e das relações entre o Estado e as pessoas. Tá? O Celso Antônio Bandeira de Mello, que é outro grande autor nesse assunto, diz que o direito administrativo é o ramo do direito público. Lembra que a gente falou disso, ramo de direito público, ramo de direito privado no primeiro ano? Então, é o ramo do direito público, que disciplina a função administrativa, bem como as pessoas e os órgãos que a exercem. E, por fim, vou citar aqui uma grande doutrinadora, sobre direito administrativo, a Maria Silva Zanella de Pietro diz que o direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objetivo os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. Tá? E aí ela continua aqui no seu conceito. Existem dois conceitos de administração pública que seria importante você lembrar. Primeiro, você tem um conceito subjetivo da administração pública. E depois você tem um conceito objetivo da administração pública. O conceito subjetivo da administração pública se refere aos órgãos e pessoas que trabalham. O professor, o policial, o Instituto Federal Fluminense, as universidades, o Exército, todas as instituições públicas, como os servidores públicos, formam o conceito subjetivo de administração. Já o conceito objetivo da administração pública se refere ao modo de administração, a forma como o serviço é administrado, tá? É a metodologia empregada. Então, o seguinte, como é que o Brasil vai aplicar o regime de previdência, que é a aposentadoria? Vai ser aos 65 anos? Vai ser aos 60 anos? Precisa de ter 30 anos de contribuição? Tá? O processo e atividade administrativa de concessão da aposentadoria seria um dos exemplos do conceito objetivo da administração pública. Eu sempre falo de uma forma muito fácil, é que conceito subjetivo me lembra sujeito, subjetivo, sujeito. Então, o conceito objetivo só pode se referir ao processo ou atividade da administração, ao serviço propriamente dito, tá? E aí, já entrando no assunto principal da aula, nós temos princípios que regem a administração pública. Essa é uma parte da matéria que, assim, é muito importante que o meu aluno não apenas decore para a prova, porque eu nem gosto tanto que o aluno decore, mas que ele entenda o significado de cada um desses princípios, número 1,
E dois, o meu segundo objetivo como professor é que o aluno consiga extrair desses conceitos exemplos práticos. Que ele consiga olhar uma notícia que está passando na televisão ou que está ali na internet e ele fala, isso aqui viola o princípio X, viola o princípio Y. Ah, professor, isso não é importante. Pô, é importante pra caramba, né? Se a população brasileira soubesse das hipóteses de violação de princípios constitucionais por agentes públicos, nossa, o nosso país era uma Suécia, tá? Só para você ter uma noção de quão importante é você compreender na realidade o sentido desses princípios. Para você olhar um político, olhar um gestor, olhar um administrador público e falar, esse cara está violando o princípio Y. Vamos lá. Primeiro princípio é o princípio da legalidade. Bom, o nome já é muito fácil. O princípio da legalidade diz que nós devemos respeitar a lei. Até aí tudo certo. Só que o administrador público, o político, o gestor público, ele tem que observar a lei de uma forma muito rigorosa. Por que eu digo que tem que ser de uma forma muito rigorosa? Porque ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Então, se você tiver uma situação em que a lei não fala nem que sim e não fala nem que não, o correto é o gestor público não fazer nada. Ou seja, ele só pode fazer aquilo que a lei realmente autoriza que ele faça. Eu até acho que esse princípio está um pouco ultrapassado. Eu acho que, às vezes, o gestor público ele pode encontrar alguma solução que, embora a lei não proíba, né? Mas a lei também não autoriza. Mas se é uma coisa boa para a sociedade, por que não aplicar? Né? Por que não aplicar? Por que o gestor público só pode aplicar a solução que esteja expressamente prevista em lei? Né? Eu acho um pouco exagerado, mas é assim que prevê a doutrina do princípio da legalidade. Quando a lei ela se aplica ao serviço público, não à população geral, mas aos administradores, aos políticos, aos governantes, esses só podem praticar aquilo que está previsto em lei. Então vamos supor, aí já pensando na realidade, você encontra o vereador, né? Aí o vereador vai lá e pratica um ato que você entende que não é legal. Aí ele fala o seguinte, mas a lei não me proíbe. Aí você pergunta, mas existe lei autorizando o senhor a fazer isso? Aí ele vai falar, não existe uma lei autorizando eu fazer isso, mas também não existe uma lei que me proíbe. Ele está certo? Não, ele está errado. Porque, como eu disse, o princípio da legalidade para o agente público determina que só se faça aquilo expressamente em lei. O princípio da impessoalidade é aquele princípio que, se você pensar bem, vamos raciocinar, não vamos decorar. É um prefixo. Esse prefixo indica negação. Pessoalidade indica algo que é pessoal, né? Então, é algo impessoal, ou seja, eu estou negando um sentimento pessoal na administração pública. Vamos supor que eu sendo professor de vocês, eu estou aqui na qualidade de prestador de serviço público. Vamos supor que o meu filho, eu não tenho filho, mas vamos supor que eu tivesse um filho e ele estivesse na turma com vocês. E ele nem fosse fazer minha prova, nem fosse entregar os trabalhos, eu desse 10 para ele. Ou seja, eu estou simplesmente aprovando ele automaticamente apenas por uma relação pessoal, apenas pelo sentimento pessoal que eu tenho por ele. Eu posso praticar essa conduta enquanto servidor público? De maneira alguma, tá? Porque eu estaria violando o princípio da impessoalidade. O prefeito vai inaugurar uma estátua dele no meio da cidade. Ele está violando o princípio da impessoalidade, ele está ali exaltando a imagem dele, fazendo propaganda política da imagem dele. Não pode. Tá? O político, ele está ali, ele não é prefeito, ele não é vereador, ele não é governador, ele está governador, ele está prefeito. Então, na verdade,
o que tem que aparecer não é o nome dele, o que tem que aparecer são as políticas públicas, tá? Ele é o chefe do poder, seja lá executivo, judiciário, legislativo. Ele não pode fazer uma autopropaganda, você entende? Ele não pode fazer uma promoção pessoal, né? E também não pode favorecer descaradamente as pessoas que têm uma relação pessoal com ele. Então, o princípio da impessoalidade, ele tem por objetivo impedir duas situações. Impedir que o político favoreça pessoas com quem ele tenha afinidade, né, propositalmente, e também ele se favoreça, né, faça uma autopropaganda. Também não vai assim achar que qualquer coisa, né, que se faça é favorecimento de pessoal, não, tá? Muitas das vezes você chega numa repartição pública e fala assim: fulano de tal só conseguiu aquele emprego, só conseguiu aquele favor porque é amigo de fulano de tal. Você tem certeza disso? A gente não pode ser leviano nas acusações, tá? Nós não podemos ser levianos na acusação. Eu estou aqui dando um exemplo bem assim concreto, né, bem explícito de favorecimento. Você veja que até no exemplo que eu falei do meu filho, o cara não está vindo nem na aula, não está fazendo nem a prova, não está entregando nem o trabalho, compreende? Isso é um exemplo explícito, é uma prova incontestável. Não vamos banalizar, né, e dizer só porque eu não gostei de fulano eu vou dizer que ele está sendo favorecido, enfim, né? Mas vocês entenderam o que é o princípio da impessoalidade? O princípio da impessoalidade é isso aí. Eu estou evitando dar muitos exemplos, não é porque eu não quero ajudar vocês não, mas é porque a atividade no final da aula é que vocês busquem exemplos na internet, entendeu? Então não quero correr o risco aqui de dar alguma resposta. Princípio da moralidade. Você sabia que além de cumprir a lei, a Constituição determina que o político, que o gestor público também tenha respaldo moral? Ou seja, não basta apenas observar o que está na lei. Tem que observar aquilo que é moral. E a moralidade, ela passa por um critério subjetivo do que é certo e do que é errado. Mesmo que a lei autorize determinado ato, se for explícita a imoralidade daquele ato, você não está apenas violando o princípio da moralidade, você está violando a Constituição Federal. Porque o princípio da moralidade, assim como todos esses princípios que eu estou falando aqui para vocês, eles estão previstos na Constituição Federal, artigo 37. De maneira que o sujeito ele pode até falar assim: eu estou respaldado pela lei. O meu ato não é ilegal. Tá bom, mas então o seu ato é inconstitucional. É pior do que ilegal. Porque se você fere a moralidade, você fere a Constituição. E se você fere a Constituição, você está ferindo uma norma mais importante do que a lei. Entenderam o raciocínio? De maneira que não são coisas diferentes. Legalidade é uma coisa, moralidade é outra. Nem toda lei é moral, não. Tá? Nem toda lei é moral, não. Então, o administrador público, o político, o gestor, ele não só tem que observar a lei, como ele também tem que observar aquilo que é moral. Tá? Publicidade. Publicidade que todo mundo tem que saber das informações gerais que correm na administração pública. Todo mundo tem direito de saber o quanto que o prefeito gastou na campanha. Vocês sabem quanto que o prefeito eleito em Itaperuna gastou na campanha? Todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito de saber quanto que se gastou em determinada obra em Itaperuna. Vamos fazer um asfaltamento ali em frente à rodoviária. Quanto que se gastou? Você tem direito de saber. Princípio da publicidade. Todo mundo tem direito de saber o nome das pessoas que foram aprovadas no concurso público para trabalhar na cidade.
Você tem o direito de saber quais são os funcionários públicos. Princípio da publicidade. Olha eu aqui de novo dando muito exemplo, dando muita canja. Eu quero que vocês pesquisem. Então, o princípio da publicidade é o princípio que diz que, em regra, tá? Nem sempre vai ser público. Em regra, as informações têm que ser explanadas, para usar aqui um termo muito comum entre a juventude. Tem que explanar mesmo as informações que são de interesse público. Existem informações que são de caráter pessoal e sigilosa, inclusive na administração pública, tá? Mas, no geral, na maioria das vezes, você tem que divulgar as informações, exceto em situações específicas, né, em que a informação vai ficar sob sigilo. E, por fim, e não menos importante, o princípio da eficiência, que foi o princípio mais novo desses 5 aqui citados, que ele foi instituído, se não me engano, pela emenda constitucional em 1998, se não me engano. O princípio da eficiência diz que o administrador público ele tem não só que agir com legalidade, agir com moralidade, publicar os atos dele, mas ele tem que ter eficiência. Eficiência é economizar e prestar serviço de qualidade. E aí? Você acha que o serviço público aí na sua cidade, no seu estado, o serviço público é de qualidade? Porque eficiência é isso, é qualidade. É prestar um serviço com qualidade, né? Aproveito aqui, já estou botando a minha cara a tapa, hein? Pode botar mesmo lá. As minhas aulas estão sendo prestadas com eficiência, ou seja, eu estou prestando um serviço público com qualidade. Pode colocar lá, se você achar que não, tá? Não tem problema não, eu vou ler e aí a gente vai conversar, a gente vai saber e tal, ver o que você, né, eventualmente não esteja gostando, embora sim o feedback que eu receba, na maioria das vezes, ou até agora, para falar a verdade, 100% das vezes, é positivo. Mas a eficiência é justamente isso, é você fazer um serviço com qualidade, é fazer um serviço com uma boa... agora me fugiu a palavra aqui na aula, com bom rendimento. É você fazer algo com bom rendimento, com uma boa performance. Isso é eficiência, tá? Agora, você fala assim, professor, como é que eu vou lembrar que os princípios mais importantes da administração pública são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? Como que eu vou lembrar disso? Muito fácil, muito fácil. Vou te dar um macetinho muito bom. O que nós gostaríamos de fazer com a política suja do nosso Brasil? O que nós gostaríamos de fazer com a política suja do nosso Brasil? Limpar. Limpe. Limpe. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Muito fácil e muito importante. Limpe, tá? Esses são os princípios mais importantes. E aí você tem outros princípios que são importantes também, mas eles não estão previstos expressamente na Constituição. Aqueles que eu li para você agora, o LIMP, eles estão expressamente previstos no artigo 37. Pode ir lá no artigo 37 da Constituição que você vai encontrá-los. Agora, o segundo grupo são princípios assim que você interpreta, não estão explícitos lá, né? Estão explícitos lá. Princípio do interesse público. O interesse público deve prevalecer sobre os interesses particulares, sobre os interesses pessoais. O princípio da finalidade. Todo ato administrativo, pessoal, sempre tem que visar o quê? O bem comum. O bem comum, tá? Se ele não visar o bem comum, ele vai estar ferindo o princípio da finalidade. Princípio da igualdade. Você não pode tratar as pessoas de forma diferente. E aí o princípio da igualdade ele tem muito a ver com o princípio da impessoalidade também. Princípio da lealdade e boa-fé. Você ser maneiro com as pessoas, você ter boa intenção com as pessoas.
Princípio da motivação. Na maioria dos atos administrativos, você tem que dizer o porquê. Vou abrir um concurso público. Legal, mas vai abrir por quê? Qual é a sua finalidade? Eu vou contratar essa empresa aqui para prestar serviço de energia elétrica. Mas vai contratar essa empresa por quê? Eu vou dispensar uma licitação aqui. Eu não vou fazer licitação, não. Você vai deixar de fazer licitação por quê? Ou seja, o administrador ele tem que dizer os porquês. Ele tem que dizer os motivos dos atos dele. Tá? E isso é o princípio da motivação. E, por fim, você tem o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Tá? O princípio da razoabilidade e proporcionalidade diz que você tem que ter sensatez na administração pública. Você tem que ter bom senso. Pera lá, bom senso, sabe? O bom senso, você vê de cara, quando uma coisa é estapafúrdia, quando uma coisa é esdrúxula, você vê que ela é esdrúxula. Entendeu? E você vê que viola o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Não quero dar tantos exemplos para não estragar a atividade, mas vamos a um exemplo básico aqui. Suponhamos que uma pessoa esteja infartando. Essa pessoa chega na emergência de um hospital público. Ao chegar lá, a recepção pede: por favor, nós gostaríamos do título de eleitor, do comprovante de residência atualizado no último mês, nós gostaríamos também da identidade do CPF, do título do tipo sanguíneo, documento do tipo sanguíneo, e também queremos a carteirinha escolar dele de 10 anos atrás, quando ele se matriculou na escola. Meu irmão, isso é sensato? Isso é razoável? Isso é proporcional? Não, isso é uma coisa que não tem razoabilidade. Isso é uma coisa que não tem proporcionalidade. Então, toda vez que se eu questionar alguma coisa relacionada à razoabilidade ou proporcionalidade, e você tiver que procurar uma notícia, por exemplo, você vai procurar: isso aqui tem bom senso nisso aqui? Faz sentido esse ato aqui? Tá? Basicamente isso. O princípio da razoabilidade é o princípio do bom senso. É o princípio do bom senso, tá? E aqui, eu tenho um quadro comparativo, com os princípios, de acordo com a Lei 9784, que é a Lei de Procedimentos Administrativos e tal. E aí você tem legalidade, impessoalidade. Você tem esse resumo aqui que ajuda você a compreender a matéria, ok? E por fim nós temos a atividade, que vai estar lá no fórum. Primeiro, você tem que responder essas duas questões aqui, que são questões que eu inventei da minha cabeça, tá? São questões meramente fictícias, tá ok? Você pode ver aqui a questão 2, que um presidente eleito no ano de 2050 reconhece que quando era deputado federal recebia quase R$5.000 por mês de auxílio moradia. Ver a sua atuação em Brasília. Como recebeu por vários anos esse valor, esse político acumulou mais de 2.400.000 só de auxílio moradia, sem contar o salário e outras vantagens recebidas. No entanto, descobriu-se que no tempo que esse político recebeu todo esse valor, ele tinha um apartamento próprio em Brasília. Apesar de ter um imóvel próprio em Brasília, esse político falava que sempre foi defensor da moral e dos bons costumes e que luta contra a corrupção. Alega que sua atitude não estava errada, pois tem amparo legal. Existe uma lei que diz que o político pode ir lá perfeitamente receber o auxílio moradia de mais de R$5.000, mesmo tendo imóvel próprio na cidade onde ele trabalha. Então você vai ter que fazer uma análise dessa segunda questão, uma análise dessa primeira questão, e o 3 e o 4 são mais atividades, Você vai procurar aí uma matéria jornalística com relação ao princípio da razoabilidade, você tem que opinar, tá? E nem opinar, não precisa fazer uma redação de 10 laudas, mas eu percebo quando o aluno ele capricha na resposta. Não escreve qualquer abobrinha, analisa, pensa, raciocina e dá a sua opinião a respeito da notícia, tá bom?
E a quarta, sobre o apagão no Amapá, né? Tem tudo a ver com o que a gente discutiu na semana passada. Procure na internet. Vocês não gostam de procurar as coisas na internet? Vocês não são raros na internet? Vocês não são a geração conectada? Então, procura na internet e descubra os fundamentos e princípios jurídicos da Constituição citados na ação civil pública contra os responsáveis. Como assim, professor? Ué, alguém ajuizou uma ação civil pública contra os responsáveis pelo apagão no Amapá. Você vai procurar isso na internet e vai ver nessa petição, nessa ação civil pública, onde é citado fundamentos e princípios jurídicos da Constituição. Tá? Quais são os fundamentos e princípios que estão sendo invocados contra os responsáveis pelo apagão no Amapá? É isso. E você também vai procurar, né, uma investigação autorizada. Acho que aqui não está aparecendo. Você vai procurar também uma investigação autorizada pelo TCU, Tribunal de Contas da União. Tem inclusive relação direta com a aula passada, privatização e estatização. Você vai procurar nessa investigação autorizada pelo TCU qual dos pedidos dessa investigação tem relação direta com o debate privatização ou estatização. Quando você achar essa investigação autorizada pelo Tribunal de Contas da União, opa, achei, está aqui no Google, achei. Você vai ler. E aí você vai procurar em qual parte do documento há um pedido ou pedidos que se referem ao assunto privatização e estatização. Tá? E aí você coloca lá quem é o autor dos pedidos para saber que você é um cara que está pesquisando mesmo nesse sentido. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que assim a gente encerra, acredito eu, o conteúdo do nosso primeiro módulo, não vou dizer nosso primeiro módulo, mas do nosso módulo de gestão pública, tá? Provavelmente eu só passarei atividades futuras sem novos conteúdos, tá? Se eu passar alguma atividade a mais, vai ser até aqui. Vai ser até o slide 70. Não vou dar mais conteúdo do que isso não. Tá bom, pessoal? Paramos por aqui de conteúdo. Forte abraço e até a próxima.